Muito bem, queridos, na aula de hoje vamos falar acerca do Concílio de Nicéia. Esse concílio que tem unido desde 325 toda a cristandade. Toda a cristandade professa a chamada fé nicena. Eu te convido então nessa aula a pegar papel, caneta e tomar nota, ir pausando, anotando as referências, consultando, para que você possa ser instruído tanto historicamente quanto teologicamente e perceber a importância desse concílio, o primeiro concílio convocado por uma autoridade imperial e que impacta toda a cristandade até os dias de hoje. Então, vamos à nossa aula, Concílio de Nicéia. Bom, antes eu queria me apresentar, eu sou Vinícius Tropiano, professor e mestre em História do Cristianismo, bacharel em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduado em Teologia Sistemática e Teologia e História das Religiões. Sou também mestre em História do Cristianismo e doutorando, aluno da Faculdade Facite em História Eclesiástica. Bom, para nós falarmos sobre Concílio de Nicéia, nós vamos seguir esse sumário, alguns tópicos que nós vamos abordar. A ascensão de Constantino e o Édito de Milão, antecedentes históricos e cismas anteriores, divergências teológicas do século IV, o concílio em si, o Concílio de Nicéia em 325, consequências e desdobramentos desse concílio, importância histórica e teológica do Concílio de Nicéia e, por fim, as referências bibliográficas. Bom, por que estudar então o Concílio de Nicéia? Em 2025, ano que esse vídeo, essa aula está sendo gravada, celebramos 1700 anos do Concílio de Nicéia, um marco que mudou para sempre o curso da história cristã. Em maio de 325, reuniram-se em Nicéia. Algumas fontes históricas vão falar que 20, 25, perdão, 200, 250, 300 bispos de todo o Império Romano. Aí esse número foi mais moldado aí de maneira mais teológica para 318. Eusébio de Cesareia vai falar cerca de 300 bispos. Outros historiadores vão falar 200, 250. Bom, o fato é que foram muitos bispos reunidos em Nicéia sob a égide, o poder imperial, com coração e mente voltados para um único propósito: afirmar, em meio a profundas divisões, quem era Jesus Cristo e qual a sua relação com o Pai, com Deus Pai. Há 1700 anos temos o termo homousios, que quer dizer da mesma substância, consubstancial. Parece soar estranho aos ouvidos de muitos, mas esse termo é a pedra angular de toda a teologia trinitária posterior. Mais do que uma palavra técnica em grego, foi um gesto de amor, a insistência de que Deus se fez verdadeiramente humano para que pudéssemos com plena confiança nos aproximarmos dele. Convidamos então cada cristão e cada comunidade a revisitar não só o texto niceno, mas o espírito que animou tal texto, o desejo da unidade, de reconhecer fraquezas, aprendendo uns com os outros, e essa busca de perseverar pela verdade. A importância de Nicéia não está apenas nas suas definições, nos seus cânones, mas no exemplo de que a fé, quando colocada a serviço da união e da paz, pode transformar impérios e também corações. Antes de avançarmos, vamos definir alguns termos. O primeiro é esse termo que nós vimos, homousios no grego, que significa da mesma substância, consubstancial. No Concílio de Nicéia, então, foi afirmado que Jesus Cristo, ele é da mesma substância do Pai, consubstancial ao Pai, ou seja, plenamente divino como o Pai. O termo que não foi adotado é o termo homoiousios, que quer dizer de substância semelhante, definido por alguns semi-arianos posterior ao concílio. Essa diferença vai dizer que Jesus ele é Deus, mas ele é um Deus
é de uma substância menor, ele é um Deus menor que Deus Pai. A implicação lógica de usar esse termo é dizer que nós somos politeístas. Então tem dois deuses? Seria isso? Não. Na realidade só há um Deus e que Jesus é da mesma essência de Deus Pai. E o Espírito Santo é da mesma essência de Jesus. Então, a questão do Espírito Santo vai ser tratada no concílio posterior, em 381, no concílio de Constantinopla. Agora vamos nos até o concílio de Nicéia. Então, não dá para afirmar que Jesus ele é de uma substância, embora sendo Deus, mas um Deus menor que Deus Pai, não é idêntico em essência a Deus Pai. Se afirmarmos isso, estamos de maneira lógica falando que existem ao menos dois deuses. É a posição que foi combatida em Nicéia. E a posição ortodoxa é justamente essa. O termo homousios, quando eu falo posição ortodoxa, não é um ramo do cristianismo, mas a crença correta, é a posição nicena. O credo que foi adotado em Nicéia é o credo correto, o credo ortodoxo, que Jesus ele é da mesma essência consubstancial ao Pai. Bom, antes de entrarmos, eu queria deixar uma reflexão para vocês que o autor Justo Gonzalez, em A História Ilustrada do Cristianismo, no volume 1, ele diz o seguinte: Nicéia foi o momento em que a igreja, agora livre das perseguições, precisou definir dogmaticamente sua fé sobre os auspícios do poder imperial. Precisou definir de maneira dogmática a sua fé sobre a égide do poder imperial. Bom, antes de entrarmos no concílio em si, precisamos ver quem é essa pessoa, esse imperador que chama esse concílio para ser realizado na cidade de Nicéia, que é justamente Constantino. Bom, no cerne da virada histórica que levaria ao concílio de Nicéia está o fracasso da chamada tetrarquia, instituído pelo imperador Diocleciano em 293, que ele vai dividir o império em duas prefeituras, Oriente e Ocidente, cada uma governada por um Augusto e auxiliado por um César. E esses são títulos imperiais. O Augusto é o imperador, o César é o governador. O objetivo, nas palavras de Peter Brown, por exemplo, que ele fala o seguinte, que o objetivo de ter um imperador no Oriente e no Ocidente era diluir o poder e coibir tanto usurpadores quanto invasores externos. Bom, o império ele era gigantesco, de forma que ele, no mapa mundi, ele tem territórios no Ocidente e no Oriente. Então, dividir o poder em dois imperadores, em dois Augustos, era mais fácil para poder manter essa hegemonia de poder e evitar invasões externas. Porém, a morte prematura de Constâncio Cloro, que era pai de Constantino, em 25 de julho de 306, vai expor essa fragilidade da tetrarquia. E, aclamado pelas tropas na Bretanha, o seu filho Constantino rompe o protocolo tetrárquico e se autoproclama imperador, se autoproclama Augusto. Nos anos seguintes, ele vai travar uma série de campanhas militares contra Maximiano, Maximino, Daia e finalmente Maxêncio. E a gente vai ter a célebre configuração, história da Batalha da Ponte Milvia, que ocorre em 28 de outubro de 312. É o ano que ele vai chegar ao poder. Bom, a virada decisiva ocorreu antes, então, dessa batalha da Ponte Milvia contra o seu rival Maxêncio. Segundo os relatos do historiador Eusébio de Cesareia, Constantino ele vai ter, então, uma visão celestial. Uma visão que ele diz ser da parte de Deus, que ele vê uma cruz no céu com a inscrição "In hoc signo vinces", com este sinal vencerá. "In hoc signo vinces", com este sinal vencerá. E naquela noite ele sonhou com Cristo o instruindo
a usar esse símbolo cristão na Batalha da Ponte Milvia. Essa ponte ligava até Roma. E o que acontece? No dia seguinte, ele vence então Maxêncio. Constantino atribui sua vitória ao deus cristão. Sua mãe já era uma cristã, seu pai era um judeu. Embora sua conversão plena e batismo só tenha ocorrido no final da sua vida. Politicamente, essa visão ela foi transformadora. Constantino deu liberdade de culto no ano seguinte aos cristãos, em 313, com o Edito de Milão, e vai iniciar uma era de relação entre império e igreja. Ele vai financiar igrejas e vai convocar, ele vai financiar a viagem dos bispos para irem à cidade de Nicéia em 325. E ele posiciona o cristianismo no coração da política imperial. Sua ascensão ao poder vai marcar uma religião com reconhecimento e influência, uma religião que era perseguida por até então Diocleciano, poucos anos atrás, e agora essa religião ela vai ser legalizada, permitida a partir do Edito de Milão por Constantino em 313. Ela vai ganhar influência estatal e ele próprio vai ser visto como imperador. Igual, a única questão, ele vai ser visto igual aos apóstolos no imaginário cristão posterior. E há vertentes do cristianismo que colocam até mesmo Constantino como sendo um santo. Então, o Vane ele fala o seguinte: a vitória da Ponte Milvia conferiu-lhe um controle único sobre o Ocidente e precipitou o choque com Licínio, que governava o Oriente. Licínio era o seu primo, dois Augustos, um no Ocidente, outro no Oriente. Licínio, seu primo, no Oriente, e o Constantino no Ocidente. Depois ele vai tomar o poder do primo. Apesar de precedido pelo Edito de Tolerância em 311, o Edito de Milão promulga em 313 essa liberdade de culto cristã e destaca-se por seu alcance universal e medidas práticas, redigido conjuntamente com Constantino e Licínio no Oriente. O texto proclamava a liberdade de culto cristão, o direito de adorar sem impedimentos a Jesus e ordenava também a devolução das propriedades que haviam sido confiscadas da igreja e dos cristãos. E ou seja, essa liberdade de culto, ela consegue dar preferência que esses bens que foram confiscados nos momentos anteriores, como Décio, Diocleciano, que perseguiram os cristãos, pudessem agora ser restituídos sem custos e sem demandas. Isso aí é uma cláusula do Edito de Milão. Sobre esse poder imperial, as comunidades cristãs puderam recuperar suas propriedades, casas de reunião, cemitérios, depósitos de manuscritos, muitas vezes sem qualquer contrapartida financeira. O Justo Gonzalez, o autor a História Ilustrada do Cristianismo, argumenta que, além de estancar o fluxo de perseguições, o Edito constituiu a base legal para o patrocínio imperial da Igreja. Mas a profundidade do impacto vai muito além da restituição patrimonial. Com o respaldo oficial emergiu a figura dos bispos como personagens não somente eclesiásticos, mas de peso político, recebendo cargos em conselhos municipais que passaram a representar não apenas a comunidade dos fiéis, mas também a voz moral do império. O Cameron observa que os bispos, pela primeira vez, exercitavam jurisdição pública, eram políticos, era o que se compara hoje secretários, ministros, a grosso modo falando, né? Com respaldo imperial, atuando em questões civis e criminais, eram até mesmo juízes. O fim da perseguição, então, transforma esse cristianismo de movimento clandestino em instituição-chave de Estado. Igrejas foram construídas com dinheiro imperial, com custas do império. E
O orçamento imperial passou então a prever verbas para a manutenção do clero e festividades da igreja. Documentos pós-Edito de Milão mostram restituições de basílicas em Roma, em Nicomédia e doações de terrenos em Antioquia e Tessalônica. O novo lugar, então, da igreja no império, benefícios e dilemas que essa igreja passa. Com a prosperidade institucional da igreja vieram, obviamente, os seus dilemas. O patronato imperial e a autonomia do bispo. Como é que se dá isso? O bispo está mandando, perdão, o império, o imperador está mandando no bispo. Constantino reservou para si o direito de convocar sínodos metropolitanos, alegando interesse pela paz eclesiástica dentro do império. Ele conseguiu conter as invasões externas, mas internamente o seu império estava fragmentado intelectualmente, teologicamente, por causa das divisões teológicas que começaram a surgir dentro do seu império. Competições entre sedes episcopais, Alexandria, Antioquia e Roma passaram a rivalizar pelo título de ser a chamada Nova Roma. Da ortodoxia, defensora da ortodoxia, refletindo tensões também no campo da geopolítica. Se agora o império permite lhe dar até mesmo cargos políticos a bispos, então outros patriarcados, como Alexandria, Antioquia e Roma, também vão passar a rivalizar dentro dessa sede de poder. A capital do império é Roma, do lado ocidental, e posteriormente Constantino vai promulgar uma capital do lado oriental, que é Constantinopla. E essas sedes de patriarcados, que são 5 os patriarcados: Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma e Constantinopla. Essas sedes de patriarcado vão começar a rivalizar entre si pelo título de ser a defensora da crença correta, defensora da ortodoxia. O clero e congregações passaram a depender agora de concessões estatais, o que, segundo o Williams, vai criar uma dinâmica em que a igreja se via simultaneamente livre da perseguição, mas cativa a favores imperiais. Essas configurações políticas, agora novas dentro da igreja, criaram um terreno fértil para disputas doutrinárias de grande envergadura, como veremos ao analisar as questões teológicas que vão ser debatidas em Nicéia em 325. Os antecedentes históricos e cismas anteriores, antes de 325, a igreja já vinha enfrentando graves divisões internas, que serviriam de prelúdio às discussões nicenas. Entender esses cismas e heresias pré-nicenas é essencial para perceber por que a unidade doutrinária tornou-se questão de Estado. A primeira heresia é a chamada montanismo, que floresceu na Frígia, na atual região da Turquia, a partir de meados do século II, sob a liderança de Montano e das profetisas Priscila e Maximília, que eles falavam que estavam vivendo a era do Espírito Santo, defendiam uma espiritualidade mais carismática, um rigor moral extremo, e falavam, eles eram muito de proclamar a questão escatológica, profecias como vindo manifestações diretas do Espírito Santo e superiores à autoridade dos bispos. Então esse montanismo que cresce na Frígia, ele vai, a partir de meados do século II, com Montano, Priscila e Maximília, sendo popularizados como essa nova era do Espírito Santo. O autor Justo Gonzalez destaca que o montanismo representa o primeiro grande desafio à hierarquia centralizada, porque agora existem os chamados profetas, dizendo que recebem uma revelação por parte do Espírito Santo que está acima da autoridade do bispo. Ou seja,
a unidade da igreja se centralizava na figura do seu bispo, mas agora existe alguém chamando para si uma autoridade que seria supostamente legitimada pelo Espírito Santo e causaria mais divisão dentro da cristandade. Então, o Justo Gonzalez argumenta que o montanismo representa a primeira grande desafio à hierarquia centralizada, pois reivindica uma revelação contínua que subvertia o monopólio dos bispos. O Keiley, ele fala o seguinte, que os montanistas acreditavam numa nova era do espírito, em que o dom de profecia restauraria a glória apostólica. A reação oficial, então, da igreja leva à condenação desse movimento montanista e ensino dos regionais, como Éfeso, no ano de 193, marcando o princípio de que a autoridade dos cânones e dos bispos suplantava revelações particulares. A autoridade das escrituras e dos bispos estava acima dessas revelações particulares. Outra heresia que vai surgir é em 251 o novacianismo, que após o êxodo de cristãos que vão renegar a fé sobre a perseguição de Décio, Novácio, então, é um presbítero em Roma, ele vai se opor ao Papa Cornélio, defendendo que esses que apostataram da fé durante a perseguição não poderiam ser readmitidos na igreja, nem mesmo com penitência. O Chadwick, ele vai falar que o rigorismo novaciano refletiu o temor de ver a pureza das comunidades corrompidas por inoportunos retornos de culpados. E usavam a Bíblia para legitimar isso. Quando Jesus fala que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai, isso estava muito sólido no pensamento novaciano. Então, essas pessoas não tinham a oportunidade de receber perdão, porque durante o tempo de perseguição eles negaram a fé em Cristo e agora eles não podem ser readmitidos na igreja, porque nem mesmo com penitência, porque eles foram negados perante Deus. Então, eles são considerados de corromper essa igreja santa, essa igreja pura, por serem culpados diante de Deus. Pessoas que suportaram a perseguição, perderam até mesmo membros, sofreram amputações, perderam olho, orelha e estão dentro da igreja, não vão achar naturalmente justo aqueles que queimaram suas Bíblias, cederam às pressões do império e agora retornar. Então, vai ser um cisma e vai ser tido também como uma heresia, a heresia novaciana. O Pelikan, ele fala o seguinte, que a controvérsia de Novácio antecipa a tensão entre misericórdia e justiça, que permaneceria em toda a história da igreja. Embora marginalizado, o novacianismo persistiu em pequenas comunidades, lembrando a igreja de que a disciplina interna e a capacidade de perdoar seriam temas recorrentes e a próxima heresia, a próxima divisão dentro da igreja, que é o donatismo. No início do século IV, então, após as perseguições de Diocleciano, vai surgir lá no norte da África o chamado donatismo, liderado por Donato de Cássio. Seus adeptos defendiam, então, que os sacramentos ministrados pelos bispos que cederam à perseguição de outrora eram sacramentos inválidos, chamados bispos lacistas, que haviam cedido à pressão imperial durante o tempo de perseguição. Então, durante as perseguições do Império Romano, muitos cristãos, inclusive líderes, presbíteros e bispos, renunciaram publicamente à fé para evitar o martírio. Esses renegados eram chamados de lapse. Lapse, em latim, era aqueles que caíram, aquele que caiu. Após as perseguições, a igreja teve que lidar com essa questão. Os lápises que agora estavam arrependidos, aqueles que caíram e que tentam voltar para o seio da igreja, que são líderes, presbíteros, bispos, estão arrependidos. Eles poderiam ser reintegrados?
Fica questionamento. E se fossem bispos e padres, poderiam ainda voltar a ministrar os sacramentos da Eucaristia, da ceia? Então, essa crise ela vai se intensificar no norte da África após a consagração de Ceciliano como bispo de Cartago em 311. Os oponentes alegaram que ele havia sido ordenado como um traidor, um bispo que entregou as escrituras aos romanos durante a perseguição. Um grupo separatista, então liderado por Donato de Cássio, recusa a reconhecer a validade dos sacramentos ministrados por esse bispo que está assumindo lá a cidade de Cartago em 311. E esse é a ênfase do movimento donatista. O imperador Constantino, desejando então a unidade do império em seu em sua recém-posse, interveio diretamente e vai ser convocado pelos bispos, não pelo imperador ainda, pelos bispos, o concílio para resolver o impasse, como o concílio de Roma em 313 e o concílio de Arles em 314, que vai reconhecer Ceciliano como um bispo legítimo e vai condenar os donatistas como cismáticos, heréticos e cismáticos, aqueles que querem dividir a igreja. Os donatistas, no entanto, recusam-se a aceitar as decisões dos sínodos de Roma e de Arles e continuam com uma igreja paralela, gerando estabilidade tanto no campo religioso como no campo político. O Chadwick vai falar o seguinte, que o valor de um sacramento é a decisão de Roma e de Arles. O valor de um sacramento não depende da santidade do ministro, mas da ação de Deus por meio do rito. Ou seja, o sacramento ele é válido, apesar da vida do ministro. Isso leva à formulação da doutrina sacramental. Os sacramentos, como o batismo e a ceia, são válidos, independente da moralidade pessoal do ministro que executa, desde que feitos segundo a intenção da igreja. A relação, então, entre a ortodoxia e a autoridade eclesiástica. Como se dá essa relação? Com o patrocínio imperial, a questão não era mais apenas religiosa, mas também se torna uma questão política. A ortodoxia passou a exigir um agente capaz de guardá-la, a autoridade episcopal. O bispo é o guardião da doutrina correta. O bispo é que guarda aquilo que é considerado ortodoxo. O Pelican afirma que a definição de ortodoxia só se consolidou quando igrejas locais concordaram em submeter suas disputas a sínodos regionais e, eventualmente, a gente vai ver, como em Nicéia, a imperadores. O Everett Cameron observa que os bispos converteram-se em árbitros oficiais da doutrina, recebendo do Estado romano poderes judiciais para punir os hereges. Os bispos foram legitimados pelo império para receber poder para punir os hereges. Assim, o bispo, antes de um reflexo de prestígio local, ganhou o respaldo imperial para formular credos, excomungar e manter a unidade da doutrina. Busca pela unidade doutrinária. A grave dispersão de entendimento sobre pecado, salvação, natureza de Cristo vai conduzir essa igreja à convicção de que a unidade era indispensável para sua missão universal. E aí a gente vai ter, na prática, a formulação e a institucionalização do termo católico, embora ele já seja falado no segundo século por meio de Inácio de Antioquia sobre a catolicidade. O Philippe Rousseau ele explica que a ideia de católico vai emergir como antídoto contra a fragmentação. Ser católico significa ter concordância em doutrina e em cada ponto essencial. Ser católico, então, agora ganha uma outra conotação. Lá em Inácio de Antioquia, no século II, ser católico é aquele que propaga a ideia de uma igreja universal que anuncia as boas novas.
Independente das configurações dessa igreja, do rito, independente da maneira como essa igreja ela presta culto, mas uma igreja que propaga a fé em Cristo, que anuncia as boas novas, é uma igreja católica e que fora dessa igreja não há salvação. Mas agora, o ser católico, de acordo com a visão imperial, é aquele que concorda de maneira doutrinária com os bispos desse império. O Justo Gonzalez reforça que antes de Nicéia crescia o consenso de que apenas um encontro com representantes de todas as províncias eclesiásticas poderiam resolver as disputas que inúmeras cartas e sínodos locais não estavam dando conta. Essa consciência culminaria posteriormente na convocação do primeiro concílio ecumênico, concílio de Nicéia, no qual se busca não apenas julgar Ário, que é o defensor do arianismo, mas reafirmar e afirmar os contornos da fé que uniria o Oriente e o Ocidente sobre o mesmo credo, o credo niceno. Com isso, nós vamos ter um cenário de tensões internas, religiosas, políticas e sociais que vai preparar o terreno para o Concílio de Nicéia. A crise ariana, então, ela vai ser um dos temas de debate do Concílio de Nicéia. Nós vamos entrar agora nas divergências teológicas do quarto século. A crise ariana em que Ário, quem era Ário? O que esse Ário ensinava? Ário, ele nasceu por volta de 256 na Líbia. Ele era presbítero na cidade de Alexandria. Ele não era um bispo, o que tecnicamente o deixava de fora das deliberações posteriores do Concílio de Nicéia. Sua controvérsia então surge em torno do batismo de um catecúmeno, que expressava dúvidas sobre a natureza do Filho, a natureza de Jesus. Em resposta ao bispo Alexandre, Ário redigiu uma carta, ou cartas, afirmando que se o Filho é sempre gerado, houve, entretanto, um primeiro instante em que ele não era. E o verbo, antes de ser gerado, não existia. Isso é o que Ário falou para o bispo Alexandre. Só que aí está a questão. Se o verbo, que é Jesus, houve um tempo em que ele um primeiro instante que ele não era e ele passa a ser, ele passa a existir, houve um tempo que ele não existia e em determinado momento ele passa a existir, então esse verbo que é Jesus, em determinado momento do tempo ele é criado. E o tempo seria maior do que ele, porque o tempo já existia antes do verbo. Olha a complexidade filosófica e teológica que Ário estava defendendo. Se o filho é sempre gerado, houve, entretanto, um primeiro instante em que ele não era. Está contrariando totalmente o que o apóstolo João fala lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Houve um primeiro instante em que ele não era. O verbo, antes de ser gerado, não existia. Está falando que ele não existia desde toda a eternidade, que em determinado momento ele passa a existir. Se ele é criado em determinado momento, então ele não é Deus, ele é a primeira criatura de Deus. E se ele é a primeira criatura, uma criatura não pode salvar outras criaturas. Então, Jesus não poderia salvar. Ou os semi-arianos vão defender que ele é Deus, mas não um Deus como Deus Pai. Então, seria politeísmo. Olha a complexidade do assunto que estava se desenvolvendo à época. Para a área, então, o verbo era a criatura mais elevada, peça suprema da criação. Mas criatura é criada. Não é alguém que é coeterno com Deus, porque em determinado momento do tempo ele foi criado. O propósito, como analisa o Lewis Harris e o Pelikan, fala o seguinte: era evitar qualquer sugestão de politeísmo interno na Trindade. Mas o resultado foi pôr em xeque a eficácia da redenção e da comunhão plena entre Deus e os homens. Em 321, antes de
continuarmos com Ario, antes de Ario, antes do concílio de Nicéia, o bispo Atanásio já vai defender, e isso já vai ser muito comum na cristandade, que Jesus ele é consubstancial ao Pai, mas ainda não vai ter um credo para reafirmar isso. Mas isso já estava muito comum. A partir das ideias de Ario, é isso que já havia sendo pregado, que Jesus ele é coeterno, ele é o verbo de Deus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1 já era solidificado, mas a partir de Ario, essas conotações de dúvida começam a entrar na cristandade. Bispos vão comprar a ideia ariana e há de ser debatido no Concílio de Nicéia. Em 321, Alexandre então convoca um sínodo local que condenou Ario e depois Ario e apelou aos bispos simpáticos, sobretudo a Eusébio de Nicomédia, que era um bispo simpático à ideia ariana, e Teógenes de Nicéia, que o mantiveram sob sua proteção e levaram as teses arianas para o Oriente. Então, bispos, como a gente vê aqui, Eusébio de Nicomédia, Teógenes de Nicéia, já aderiam à ideia ariana. E eles vão levar o presbítero Ario sob sua proteção e vão difundir as suas teses no Oriente. E depois que esse Ario e Eusébio de Nicomédia e os bispos que defendem a visão ariana, eles são declarados hereges lá no Concílio de Nicéia, eles são expulsos do Império Romano. E eles vão para os povos godos e visigodos, que já têm cristãos nessas regiões, e ali, fora dos limites do Império Romano, as ideias arianas vão continuar a ser difundidas, promulgadas. Qual era a teologia de Alexandria, onde estava Ario, e a teologia de Atanásio, bispo Atanásio, que muito antes de Nicéia já defendia a consubstancialidade de Deus Filho a Deus Pai, a mesma essência, o homousios. A cidade de Alexandria, no Egito, era um importante centro intelectual e teológico do cristianismo antigo. Lá surge o conflito entre Ario, um presbítero da cidade, e o bispo Alexandre, seu superior. Mas foi o diácono Atanásio, discípulo de Alexandre e mais tarde bispo, que se tornou um grande defensor da fé nicena. Quem então defendia Ario? Ario defendia que o filho, o Logos, ele foi criado pelo Pai. Se ele é criado, então ele é uma criatura, ele não é Deus. Portanto, não é eterno, nem da mesma substância, não é homousios ao Pai. Era divino por adoção, mas não Deus no mesmo sentido do Pai. A implicação lógica disso, de dizer que ele é divino, mas não Deus como um Pai, então que teria dois deuses, e que a cristandade seria politeísta e não monoteísta. Isso preservaria a transcendência e a singularidade absoluta de Deus Pai na visão de Ario. Para ele, afirmar que o filho era da mesma substância, homousios ao pai, era um risco. Parecia que havia duas divindades na visão de Ario. Duas divindades iguais, o que foi uma confusão e que abriu portas a outra heresia chamada modalismo, que não que vai dizer que só existe um Deus e que ora esse Deus Pai, ele está com a face de Deus Pai, ora ele é Deus Filho, ora ele é Deus Espírito Santo. Não são três pessoas, é uma pessoa, um Deus que ele tem faces diferentes, modos diferentes de operar. A implicação lógica disso é dizer que não foi Jesus que foi para a cruz, mas foi Deus Pai. Também já é outra heresia, um modalismo, que vem justamente das implicações teológicas e filosóficas da teologia que Ario defendia acerca de Jesus ser a primeira criatura ou ter uma divindade menor do que Deus Pai. Então, Atanásio vai se ver obrigado a formular uma resposta. Ele vai combater fortemente essa questão ariana, com base em uma teologia centrada na salvação, na implicação teológica para a salvação. Ele vai argumentar que o que não é assumido não é curado. Como assim, professor? Isso quer dizer que Cristo só pode redimir plenamente a humanidade se ele for plenamente Deus.
e assumir essa plena humanidade. E aqui já entra as questões das duas naturezas de Cristo, completamente homem, completamente Deus. Se ele fosse apenas uma criatura superior, uma criatura exaltada, não poderia oferecer uma salvação verdadeira, porque criatura não pode salvar ninguém, somente Deus pode salvar o homem. Para Atanásio, o Filho compartilha a mesma essência divina do Pai, sem ser o mesmo que o Pai é. Ou seja, para Atanásio, Jesus tem a mesma natureza de Deus Pai, mas ele não é Deus Pai, ele é Deus Filho. Ele é uma outra pessoa com a mesma essência de Deus Pai. Ele não pode, Jesus não pode ser Deus Pai, senão Deus Pai teria ido para a cruz. E o que Jesus fala é: Pai, por que me desamparaste? Seria uma loucura, né? Não se fundamentaria. Então, para Atanásio, o filho compartilha da mesma natureza. Ele é da mesma natureza, da mesma substância, da mesma essência de Deus Pai. Ele é uma pessoa distinta, mas da mesma natureza divina. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas com a mesma natureza. Não são três deuses, são três pessoas. O que ele reforça que essa linguagem assegura a união hipostática, a união perfeita entre divindade e Jesus. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, em uma só pessoa. Ele é uma pessoa com duas naturezas. Sem a plena divindade, Cristo seria incapaz de comunicar a vida divina, de salvar a humanidade, porque somente um Deus pode salvar o homem, e não uma criatura pode salvar o homem. O Paul Foster observa que Atanásio via a geração eterna do Filho como a ponte entre o Criador e a criatura, o Filho sendo eternamente gerado e não criado pelo Pai. O Filho é da mesma natureza, por isso que se fala que ele é eternamente gerado e não criado, porque se ele é criado, ele não é da mesma natureza. E embora se possa defender até uma divindade da criatura, dessa criatura que foi criada, mas ele não é da mesma natureza. E se é uma primeira criatura, como vai salvar o ser humano? Então, o que vai garantir a mediação entre o homem e Deus é justamente o fato de Jesus ser homem e do fato de Jesus ser Deus, plenamente homem, plenamente Deus, com duas naturezas, e depois nós vamos ver a questão da união hipostática, que são formulações que vão derivar a partir do credo niceno. Para Atanásio e os defensores do credo niceno, negar que o Filho é plenamente Deus é negar o próprio Evangelho, pois só Deus pode salvar o homem. Para Ario e seus seguidores, atribuir ao Filho a mesma substância do Pai seria, na concepção de Ario, uma heresia contra a unidade, a unicidade da transcendência de Deus. No Concílio de Nicéia, a posição de Atanásio prevaleceu. A Igreja declarou que o Filho é gerado e não criado, consubstancial da mesma essência que Deus, selando a ortodoxia, a crença correta trinitariana, e se tornando a crença central na cristandade, que toda a cristandade professa, que Jesus ele é da mesma essência, tão Deus quanto Deus Pai. O papel dos bispos e das escolas teológicas, Alexandria e Antioquia. A escola de Alexandria vai defender uma leitura mais alegórica, privilegiava a unidade de Cristo e, por extensão, a ênfase na divindade de Cristo. Enquanto a escola de Antioquia, a hermenêutica histórica e literal, e por Jesus ter pela pregação acerca de Jesus ter sido muito mais forte ali em Antioquia, ela se preocupava em salvaguardar a natureza humana de Jesus e fazer uma distinção entre as duas naturezas. Então, os enfoques teológicos de Alexandria é na divindade de Cristo.
o enfoque teológico de Antioquia é na humanidade de Cristo e na distinção das duas naturezas. Isso aí vai levar a formulações de até mesmo de heresias posteriores, como o nestorianismo, que vai dividir as duas naturezas, o miofisismo, que vai dizer que Jesus só tem uma natureza, a natureza divina humana, vão dar implicações posteriores. E temos igrejas até hoje, igrejas nestorianas, igrejas miofisistas, chamadas não calcedonianas, mas esse aí a gente vai ver na aula do Concílio de Calcedônia. Bispos aderindo à teologia de Ário. Eusébio de Nicomédia, chefe do clero imperial em Constantinopla, garantiu proteções ao presbítero Ário, por concordar com a sua visão teológica. Teógenes de Nicéia e Meres de Ancira serviram de porta-vozes do arianismo no Oriente. A rede ariana ela se fortalece entre os clérigos treinados sob o método antioqueno. Então, lembra que eu falei que a sede teológica de Antioquia enfatizava mais a humanidade de Jesus? Qual é a consequência de enfatizar exageradamente a humanidade de Jesus? É acabar esquecendo-se da divindade. E aí colocar Jesus, rebaixar Jesus a um nível de primeira criatura. Proveniente de um pensamento distorcido à luz do credo niceno da escola de Antioquia. Separar outra ênfase que vai se tornar herética é separar as duas naturezas provenientes também da escola de Antioquia. Não é que ela fosse uma escola herética, não é isso. Mas as ênfases exageradas a partir de pensamentos que enfatizavam um lado de Cristo, uma natureza de Cristo em detrimento de outra, nós vamos ter criações de heresias. A ênfase muito grande da teologia de Alexandria, que é enfatizar a divindade, é dizer que a divindade absorve a humanidade. Também é outra heresia. Então, a gente tem que andar num trilho central, num trilho do meio, não negando a humanidade, não negando a divindade. Que essas naturezas são inseparáveis, tanto a natureza humana como divina. E vamos ter implicações posteriores muito mais acentuadas se deixarmos de lado a ênfase humana ou deixarmos de lado a ênfase divina ou supervalorizarmos uma em detrimento da outra. Mas o credo niceno ele vai se propor a combater nesse primeiro momento a heresia ariana, que vai defender que Jesus, em determinado momento, ele foi criado, ele não é da mesma essência, portanto, seria uma criatura mais elevada. Bom, a rede ariana se fortalece também entre os clérigos, treinados sobre o método antioqueno, que temiam o termo homousios como um monofisismo disfarçado, que é dizer que esse monofisismo é dizer dessa questão que Jesus ele é Deus. Essas disputas vão Jesus ele é igual a Deus Pai, perdão, não completei a frase. Então eles tinham essa questão de tentar caracterizar Jesus e não descaracterizar o Deus Pai. Então essa questão vai acabar descambando em questões teológicas que vão ser tidas posteriormente como heresia. Então, essa disputa vai alimentar rivalidades entre sedes, refletindo tensões culturais do Ocidente e do Oriente. Tensões culturais entre as escolas de Alexandria, no Ocidente, e de Antioquia, no Oriente. O impacto da controvérsia ariana na unidade, então, do império. À medida que os bispos arianos
angariavam simpatias, as províncias foram ficando divididas. No Oriente, grande parte dos bispos apoiava as ideias da teologia de Ário, criando sínodos paralelos que exoneravam presbíteros que promoviam o uso de termos como que, que exoneravam o presbítero e promoviam o uso de termos como homoiousios, semelhante em substância, que dizia que Jesus não era homousios, mas era homoiousios, semelhante em substância a Deus Pai, para suavizar esse conflito. No Ocidente, bispos próximos a Alexandre e Atanásio insistiam no termo homousios. Então, esse homoiousios seria uma via média entre homousios e uma primeira criatura. Só que a implicação, até mesmo no termo que se tinha como uma via média, que chegou a ser defendida pelos semi-arianos, também leva à implicação de um politeísmo, de dois deuses. Não é verdade? O Barnes relata que antes de Nicéia, Constantinopla presenciou choques de clérigos protegidos por guarnições militares e Cartago teve de intervir em contenciosos sobre episcopados arianos. Ou seja, o exército imperial teve que intervir para proteger clérigos e separar brigas entre bispos. Olha o que nível chegou essa controvérsia. Além disso, grupos germânicos arianos, os chamados godos e vândalos, encontraram no arianismo uma forma de afirmar a identidade étnico-religiosa, complicando a assimilação das províncias fronteiriças ao cristianismo niceno. Essa fragmentação, então, ameaçava a pax romana, e fez de Nicéia não apenas uma questão de decidir questões doutrinárias, teológicas, mas uma necessidade política de unificação. O primeiro concílio ecumênico, então, além de resolver a disputa ariana, estabeleceu procedimentos e precedentes que moldariam a Igreja Imperial por séculos. As motivações políticas e eclesiásticas viam em Constantino, no cristianismo, um fator de coesão espírito imperial do império. O Barnes fala o seguinte: não era apenas um simples benfeitor da igreja, mas um estrategista que entendia a unidade cristã como requisito de estabilidade das províncias romanas. O edito de convocação, redigido em latim e grego, exigia que todos os bispos de quaisquer raças, línguas, comparecessem sem falta a Nicéia, e exigiam a presença sob pena de deposição e realçava o peso da política imperial. Embora não presidisse as sessões do Constantino Imperador, interveio pessoalmente pelo menos 3 votações, insistindo numa fórmula conciliatória, técnica usada em 381 por Teodósio I, que é o que vai promulgar o Edito de Tessalônica, que vai oficializar o cristianismo como religião oficial do Império. Dos 318 bispos, ou 300 bispos, cerca de 270 eram orientais e 48 ocidentais, o que refletiu tanto, esse número pode variar, tá, gente? O que refletia tanto a densidade populacional oriental quanto o interesse especial em Licínio em controlar a Ásia Menor. Além dos grandes centros, Roma, Alexandria, Antioquia, estavam representantes das comunidades menos conhecidas, como a da Capadócia, Basílio, que participaria logo depois em Sárdica, o que prenunciava o papel das discussões, o papel comum das discussões trinitárias. Embora o concílio fosse dos bispos, presbíteros e diáconos com reputação teológica atuaram como procuradores em suas sedes, introduzindo documentos e cartas de púlpito. Debates cristológicos, homousios, homoiousios,
Dimensão semântica, como mostra o Aires, a única letra que distingue homousios de homoiousios simboliza a fragilidade política do debate. Um mero iota quase levou ao fracasso de todo o concílio. Bispos como Eustáquio de Antioquia inicialmente preferiam o termo atenuado, homoousios, como uma via média, para manter alianças com Licínio no Oriente, mas cederam à insistência de Alexandre e Atanásio sobre o olhar de Constantino. A vitória do termo homousios não era apenas palavra-chave, mas garantia de que o Filho participava plenamente da missão de Deus, da mesma substância de Deus. Fundamento para a doutrina da encarnação como ação redentora dos homens. Formulação do credo niceno. Bom, iniciou-se com propostas manuscritas por Alexandre e Menone de Éfeso, que depois compiladas num texto modelo apresentadas a Constantino, que sugeriu a inclusão da cláusula sobre o Espírito Santo no próximo concílio, que seria definido em 381 no concílio de Constantinopla. Ao estabelecer gerado, o termo gerado e não criado, consubstancial ao Pai, o texto rejeita simultaneamente o adocionismo, que Jesus teria sido adotado como filho após o seu batismo, também é uma heresia, o sabelianismo, que é outra heresia, e o arianismo, tornando-se a fórmula magna da ortodoxia, consubstancial ao Pai, da mesma essência ao Pai. Cópias oficiais, então, do Concílio de Nicéia foram afixadas em Constantinopla, em Roma. Cartas de Ócio de Córdoba instruíram os bispos do Império do Ocidente a incorporar o credo niceno nas suas missas dominicais. Ário, então, ele foi condenado como herege, ele foi exilado primeiramente a Líria, mas recebeu abrigo em Nicomédia, pelo bispo Eusébio de Nicomédia. A Ilíria era cortesã do imperador, e o apoio permaneceu de Eusébio de Nicomédia, que lhe reservou assento de honra na corte liciana. A irmã de Constantino, ela era ariana, então ela também guarda ali, dá sustento ali a Ário quando é exilado e aos bispos que foram exilados. Tanto é que ela vai ser a responsável, após a morte de Constantino, de favorecer a entrada de Ário e dos bispos arianos de volta ao Império, e que essa questão nem na morte de Constantino, quando Constantino ainda estava vivo, perdão, quando Constantino está vivo, por volta de 380, a questão ariana não vai ter uma solução final. Tanto é que depois vamos ter o concílio de Constantinopla em 381. Mas antes disso, a irmã de Constantino, que está financiando enquanto Ário e os bispos arianos estão exilados, ela vai favorecer com políticas imperiais para que os arianos retornem para dentro do Império Romano. E aí, somente em 381 que vai ter meio que um ponto final ainda nessa questão. Mas ainda vamos ter muitos dissidentes arianos fora dos limites ali do Império Romano, principalmente entre os godos, os vândalos, os visigodos. Enquanto Nicéia reunia ortodoxos, sínodos arianos em Antioquia e em alguma província da Nicéia amaldiçoavam Alexandre e Atanásio, prolongando o cisma até 337. Pela primeira vez, a heresia tornou-se crime imperial. Documentos posteriores à Nicéia, Constantino criminalizava a posse de escritos considerados arianos, abrindo caminho ao Estatuto do Delito Religioso. Além da condenação do arianismo e da formulação do credo niceno, o Concílio de Nicéia também tratou de diversas questões disciplinares e eclesiásticas. Foram estabelecidos 20 cânones que abordavam desde a validade dos batismos heréticos
até normas sobre celibato clerical e o tempo de penitência sobre os lápices. O concílio também afirmou a autoridade das grandes sedes episcopais, como Roma, Alexandria e Antioquia, reconhecendo sua primazia regional. Outro ponto relevante foi a definição da data da Páscoa, que era motivo de divergência também entre os bispos do império. Alguns reivindicavam o calendário judaico e outros promoviam uma celebração uniforme em toda a cristandade, o que visava reforçar a unidade da fé cristã, que não estava mais ligada ao calendário, à teologia judaica. O Concílio de Nicéia de 325 não encerrou a crise ariana, mas inaugurou um período de intensas negociações doutrinárias e disputas políticas e reivindicações, redefinições institucionais que se estenderam por mais de meio século. No Ocidente, graças à influência de Ócio de Córdoba, o texto foi rapidamente lido nas liturgias de Milão, Roma e Cartago, já no fim de 325. Cópias oficiais foram introduzidas do grego para o latim por volta de 327, permitindo a incorporação do credo niceno em toda a Gália e Espanha. Em algumas dioceses, repetiu-se o fenômeno das assembleias populares, exigindo dos bispos a assinatura do credo, como em Lyon e Treves, onde o clero local teve de usar o argumento da obediência ao imperador para conter manifestações contrárias. Já no Oriente, regiões como Antioquia e Cesareia da Palestina produziram confissões alternativas. Dionísio de Alexandria redigiu uma confissão dos 70 que evitava a linguagem da substância, preferindo descrever o filho como gerado conforme o pai. Tentava-se no Oriente outra via média. Sínodos regionais em 326 e 330, pelo menos 4 sínodos orientais rejeitaram o termo homousios, propondo uma fórmula que eles são chamados os pós-nicenos, os semi-arianos, aqueles que não aderiram ao Concílio de Nicéia, que rejeitaram o termo homousios, que usavam o termo homoiousios, ou mesmo abstenções de termos filosóficos. Isso evidenciou que Nicéia não havia criado um consenso automático, mas sim um padrão de cima, partindo da convocação do imperador e o imperador aderindo às decisões dos bispos, uma imposição de cima para baixo. O papel de Eusébio de Cesareia, Atanásio e os semi-arianos. Eusébio de Cesareia, inicialmente niceno convicto, e gradualmente favoreceu posições semi-arianas, propondo o termo homoios, semelhante, para evitar ambos os extremos. Sobre Constâncio II, que vai presidir o Sínodo em Cesareia em 335 e 341, que endossaram a fórmula cesareana, híbrido entre a linguagem nicena e a flexibilização oriental. A fórmula cesariana era mais uma tentativa ali de via média também. Atanásio de Alexandria foi exilado pela primeira vez em 335. Atanásio circulou pelo Ocidente, pelas comunidades refugiadas em Trevres e consolidou uma rede de resistência nicena, porque depois o partido ariano, por causa da irmã de Constantino, volta. A questão não estava decidida. Eles foram exilados, mas eles voltam para dentro das fronteiras do Império. E aí, por causa dessa influência da irmã de Constantino, o partido ariano, agora o bispo Atanásio de Alexandria, é ele, defensor da ortodoxia, que é exilado. Então, em sua epístola festal, defendeu vigorosamente que o uso de homousios era indispensável para preservar a eficácia redentora de Cristo, influenciando decisivamente a recepção do Ocidente. Essa questão nicena ela só vai ter um fim
em Constantinopla, em 381. O credo que hoje nós temos é o credo niceno-constantinopolitano. Os semi-arianos, liderados por Acácio de Cesareia e o Ulpiano de Laodiceia, estimularam também mais uma via média, aceitando que o filho fosse gerado segundo a substância do pai, mas sem empregar termos filosóficos precisos. Estas posições ganharam proeminência nos concílios de Antioquia e de Sárdica, criando um espectro teológico em que os nicenos mais rigorosos e os arianos puros eram minoria. O concílio de Sírmio e o retorno do arianismo em fases. Em 351 e 357, 4 concílios em Sírmio, atual Sérvia, refletiam o avanço político dos arianos e semi-arianos sob o governo de Constâncio II. O Sírmio I, promulgado em 351, o Sínodo Regional, proibiu todo o uso de vocábulo ousia e hipostases, que é a união das duas naturezas de Cristo, em debates doutrinários, classificando-os de inúteis e confusos. Resultado prático: suspenderam os anátemas nicenos e admitiu-se o arianismo moderado em diversas províncias. A fórmula de Círnio II declarou que o filho é gerado de vontade do pai antes de todos os tempos, evitando menções ao termo ousia de substância. Implicação política: muitos bispos nicenos sentiram-se pressionados a não assinar, sentiram-se pressionados para assinar o concílio de Círnio II, para não perderem as suas sedes episcopais. Enquanto defensores firmes da doutrina de Atanásio foram caçados e exilados. A fórmula de Sírmio declarou que o filho é gerado de vontade do pai antes de todos os tempos, evitando esse termo ousia, substância. Esses sínodos demonstram como a controvérsia ariana foi longe de ser apenas um conceito e de ser resolvido em Nicéia. Tornou-se instrumento de poder e filiação política dentro do império. Tínhamos 2 partidos, até 3 e 4 partidos. O partido niceno, o partido ariano, dos semi-arianos, dos semi-nicenos, das vias médias. O império estava fragmentado. Hoje nós temos muita polaridade entre capitalismo e socialismo. Naquele tempo era a polaridade acerca da natureza de Cristo. Porque império e teologia, igreja, Estado era uma coisa só. Com a ascensão de Teodósio I, a maré então virou em favor da ortodoxia nicena. Teodósio, inspirado por Ambrósio de Milão, bispo de Milão, e outros defensores da fé, convocam o segundo concílio ecumênico em 381 na cidade de Constantinopla, ratificando o credo niceno de 325 e ampliando a cláusula sobre o Espírito Santo. Pela primeira vez, um concílio ecumênico teve a presença ativa de um papa, o Papa Dámaso I, ou Damaso I, reforçando a comunhão entre sedes de Roma e Constantinopla. O credo niceno, então, ele se tornou o credo niceno-constantinopolitano e introduziu o termo e ao Espírito Santo, Senhor vivificador que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Essa adição pôs fim às ambiguidades semi-arianas e consolida a doutrina trinitária completa. O anátema contra as fórmulas de Sírmio e a reafirmação de Homousios criaram bases firmes para o corpo doutrinário da Igreja e que vai modelando futuros concílios, como Éfeso em 431 e o outro de Calcedônia em 451. Estabeleceu-se o princípio de que apenas os credos ecumênicos aprovados pelo imperador ou pelo papa em comunhão com ele seriam a norma canônica de toda a igreja.
O legado de Nicéia não se limitou ao texto do credo, mas envolveu uma rede complexa de sinergias entre teologia, política imperial e rivalidades eclesiásticas. A consolidação de Homoousios, após várias fases de refluxo ariano, e que volta arianos sobre Constâncio II, com a influência da irmã de Constantino, e banimento do império, exilamento do partido niceno, e depois esse troca os jogos, nicenos voltam, tudo isso torna-se a pedra, a base da pedra angular de toda a ortodoxia cristã atual. Todos os cristãos sobre a face da terra, hoje, 2025, professam o credo niceno. O Concílio de 325 não apenas confrontou o arianismo, mas estabeleceu parâmetros que vão moldando a identidade do dogma institucional e litúrgica da Igreja pelos séculos seguintes. Ao introduzir o termo homousios como critério definidor, Nicéia instituiu o credo conciliar como instrumento normativo de julgamento da doutrina. Antes disso, as disputas se resolviam em sínodos locais ou em debates informais. A partir de 325, torna-se indispensável que uma comunidade proclamasse a sua ortodoxia sem referir-se ao texto aprovado ecumenicamente. O Cayley ele fala o seguinte: o Concílio de Nicéia colocou o consenso dos pastores reunidos acima de toda interpretação isolada das Escrituras, inaugurando um novo paradigma de autoridade eclesiástica. Nicéia consolidou o conceito de católico, a Igreja como um corpo uno, universal e indivisível. O Philippe Rousseau destaca que, ao chamar os bispos de todas as províncias, o concílio transformou a noção de católico de mero adjetivo geográfico em selo de doutrina. Ser católico passou a significar submeter-se ao credo niceno de 325, reconhecendo-se parte de um corpo maior, para além das fronteiras civis ou culturais. Nicéia inaugurou a figura do imperador arbitrista, conferindo ao monarca um papel jurídico doutrinário, até então algo que não era exercido. O Timothy observa que Constantino compareceu como garantidor da paz da igreja, mas também como legislador religioso, criando o precedente de que o imperador podia sancionar concílios, punir hereges como crime de Estado. Sobre esse modelo, o Estado tornou-se mecenas formal da Igreja. As receitas imperiais passaram a destinar verbas para a construção de basílicas, pagamentos de bispos e distribuição de donativos aos pobres cristãos. O Justo Gonzalez comenta que, após Nicéia, o tesouro imperial incorporou a manutenção eclesiástica como despesa regular do império, consolidando a simbiose entre poder civil e poder clerical. O formato niceno, sessões presididas sob a tutela imperial, leitura e votação de fórmulas crediais e produção de anátemas tornou-se protótipo de concílios posteriores, de Éfeso em 431 e Calcedônia 451. O Pelikan destaca que o padrão de Nicéia foi tão influente que até mesmo sínodos regionais menores adotaram seus cânones e redação para resolver disputas de cristologia e eclesiologia. Além disso, a incorporação de 20 cânones de Nicéia ao corpus canônicos bizantino estruturou o direito canônico medieval. O Chadwick ele explica como essas normas relativas à eleição episcopal, disciplina do clero, celebração da Páscoa serviram de referência obrigatória para concílios posteriores, servindo de manual
de procedimentos e sanções. Teologicamente, Nicéia lançou as bases da reflexão trinitária da patrística. Ao afirmar a geração eterna do Filho, o concílio permitiu que teólogos como Atanásio, Basílio Magno, Gregório de Nazianzo aprofundassem o estudo das relações trinitárias, formulando doutrina sobre processão, relações eternas e distinções hipostáticas. O Aires ressalta que o termo homousios não foi apenas um rótulo técnico, mas uma porta de entrada para a sistematização da teologia trinitária, que sustentaria todo o desenvolvimento cristão clássico. Nicéia também preparou o terreno para a cláusula pneumática do Concílio de Constantinopla de 381, ao estabelecer critérios metodológicos de concílio e credos. O Cameron observa que a articulação nicena da geração do Filho influencia diretamente a forma como padres definiriam a procedência e a divindade do Espírito Santo, concluindo a formulação básica da doutrina trinitariana. O Concílio de Nicéia não apenas definiu homousios, mas forjou a estrutura institucional e teológica da Igreja do Império. Serviu de modelo para concílios subsequentes e consolidou a teologia trinitária, que permanece no cerne da ortodoxia cristã. E para nossa aula eu usei, como foi citado, essas referências bibliográficas. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês nessa comemoração, nessa aula comemorativa de 1700 anos do Concílio de Nicéia. E aqui eu deixo meu contato, meu Instagram, @profvinitropiano, e meu e-mail vinicius.tropiano@gmail.com, se você quiser mandar alguma dúvida, resolver alguma questão, eu me coloco à disposição por meio desses canais de contato. Tá bom, queridos? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e até a nossa próxima aula.